Essa é a Hannah Cornelius. Infelizmente, ela acabou caindo na mão de criminosos, e o que fizeram com ela chocou todo o país. Agora vamos entender essa história. Hannah nasceu em 13 de fevereiro de 1996, na cidade do Cabo, na África do Sul. Filha de William Cornelius, um juiz, e Anna Cornelius, advogada bem-sucedida, Hannah cresceu em uma família de classe alta, ao lado do irmão mais novo, que tem autismo. Mas apesar do conforto financeiro, quem conviveu com ela descreve uma garota de coração generoso, longe de qualquer arrogância. Desde criança, Hannah demonstrava uma sensibilidade fora do comum. Aos 16 anos, ela decidiu que não queria mais ganhar presentes de aniversário, alegando que não achava justo gastar dinheiro consigo mesma enquanto via tanta gente vivendo na pobreza ao seu redor. Ela pegou o valor que seria usado nos presentes e comprou brinquedos para distribuir entre crianças de uma comunidade carente perto de sua casa. E repetiu esse gesto em todos os aniversários seguintes. Hannah também dedicava parte do seu tempo a um trabalho voluntário em um abrigo de proteção animal, ajudando a resgatar bichos e encontrar novos lares para eles. Segundo amigos, ela era alegre, extrovertida e adorava tocar piano, seu instrumento favorito. Embora os pais fossem formados em direito, Hannah escolheu seguir outro caminho. Decidiu estudar línguas, literatura e filosofia, com o sonho de um dia morar na França. Ingressou na Universidade de Stellenbosch, uma das mais tradicionais do país. No início, William e Anna ficaram um pouco frustrados por ela não seguir a carreira jurídica da família, mas com o tempo entenderam que a filha tinha o direito de trilhar seu próprio caminho. E isso só aumentou o orgulho que sentiam dela. Foi na madrugada de 27 de maio de 2017 que a vida de Hannah mudou para sempre. Por volta das 13h20 da manhã, ela deu carona a um amigo, Cheslin Marchbank, e os dois pararam o carro perto da casa dele para conversar um pouco antes de se despedirem. Foi nesse momento que 4 homens armados com faca e uma chave de fenda se aproximaram do veículo. Eles renderam os 2 jovens, roubaram seus pertences e, na sequência, decidiram sequestrá-los. Um dos criminosos preferiu ir embora com o que já tinha roubado, enquanto os outros 3 levaram Hannah e Cheslin no próprio carro da jovem. Depois de rodarem alguns quilômetros, obrigaram Cheslin a entrar no porta-malas, mantendo Hannah presa entre eles no banco. Durante toda a madrugada, os criminosos usaram o carro para ir a caixas eletrônicos, tentando sacar dinheiro das contas das vítimas. Em um desses momentos, Cheslin, propositalmente ou não, informou uma senha errada, o que deixou o grupo furioso. Enquanto isso, Hannah permanecia em silêncio, paralisada de medo, sem esboçar reação. Os criminosos chegaram a dizer que soltariam os 2 assim que terminassem de usar o carro, mas era mentira. Eles seguiram até a casa de um traficante para comprar drogas e, já no início da manhã, pararam em um bairro periférico da cidade do Cabo. Foi ali que tiraram Cheslin do porta-malas e o espancaram brutalmente com tijolos, por causa da senha errada que ele havia passado. O rapaz ficou inconsciente e os criminosos, acreditando que ele estava morto, o abandonaram no local e seguiram viagem apenas com Hannah. Foi então que começou o pesadelo mais cruel para a jovem. Os 3 homens a levaram para um terreno isolado, próximo a um campo de paintball, e ali a violentaram sexualmente por cerca de 1h30. Segundo relatos dos próprios criminosos durante o julgamento, Hannah estava em desespero e implorava por sua vida. Depois do ataque, por volta das 7h40 da manhã, colocaram Hannah novamente no carro e dirigiram quase 20 quilômetros até uma área rural, perto de um vinhedo e de um riacho. Foi nesse lugar isolado que os criminosos tiraram Hannah do veículo, a esfaquearam no pescoço e, mesmo já tendo cometido o assassinato, usaram uma pedra pesada para golpear a cabeça dela. Um crime de uma crueldade que deixaria a sociedade sul-africana em choque. E o mais perturbador é que, depois de tirarem a vida de Hannah, os criminosos não fugiram nem se esconderam. Pelo contrário, continuaram usando o carro roubado para abordar outras mulheres ao longo do dia, roubando bolsas, celulares e até sacando dinheiro de contas bancárias de outras vítimas em postos de gasolina. O que os criminosos não sabiam é que Cheslin havia sobrevivido ao espancamento. Horas depois de ser deixado para morto, ele recobrou a consciência,
Mesmo gravemente ferido, ele perderia parte da audição em um dos ouvidos como sequela e conseguiu buscar ajuda, alertando a polícia sobre tudo o que havia acontecido. A partir daí, a polícia iniciou uma caçada aos responsáveis. Ainda no mesmo dia, policiais disfarçados avistaram o carro de Hannah sendo conduzido por 2 dos criminosos e iniciaram uma perseguição em alta velocidade, que terminou com a prisão de ambos. Nas horas seguintes, os outros 2 envolvidos também foram capturados. O corpo de Hannah foi encontrado no mesmo dia por trabalhadores rurais que passavam pelo local onde ela havia sido abandonada. A polícia foi acionada e realizou a perícia no local antes de recolher o corpo para a autópsia. O laudo médico legal confirmou a extensão da brutalidade sofrida por Hannah. Os peritos constataram diversos hematomas pelo corpo e danos severos em suas partes genitais, resultado da violência sexual sofrida. Segundo os legistas, a causa da morte foi um golpe fatal de faca no pescoço, que atingiu uma glândula vital, somado a 2 golpes na cabeça, causados por um objeto grande e pesado. No caso, a pedra usada pelos criminosos para esmagar seu crânio. O caso ganhou repercussão nacional. Estudantes da Universidade de Stellenbosch organizaram protestos exigindo mais segurança, e a comoção tomou conta de todo o país. Em novembro de 2018, mais de um ano depois do crime, os 4 homens foram a julgamento. Durante todo o processo, demonstraram total falta de remorso, chegando a debochar e fazer gestos obscenos diante das famílias das vítimas. 3 deles foram condenados por sequestro, roubo, abuso sexual e homicídio, recebendo 2 penas de prisão perpétua cada. O 4º homem, que havia deixado o grupo antes dos crimes mais graves, foi condenado a 22 anos de prisão por sua participação no roubo e no sequestro inicial. A tragédia, no entanto, não terminou no tribunal. Meses após o crime, os pais de Hannah criaram uma fundação com o nome da filha, dedicada a levar apoio e orientação para comunidades carentes, dando continuidade ao legado de generosidade que Hannah sempre demonstrou em vida. A mãe da jovem, Anna, chegou a abandonar sua carreira de advogada para se dedicar integralmente ao projeto. Mas a dor da perda foi maior do que ela conseguiu suportar. Em março de 2018, Anna morreu afogada enquanto nadava no mar, hábito que mantinha quase todas as manhãs. Embora algumas pessoas tenham especulado que se tratasse de suicídio, William, o pai de Hannah, sempre defendeu que ela simplesmente não teve forças diante de um mar agitado naquele dia. Ele também revelou que o filho mais novo, que tem autismo, ainda pergunta, todos os dias, quando a irmã vai voltar para casa, sem conseguir compreender o conceito de perda. Essa é a história de Hannah Cornelius, uma jovem que dedicou a vida a ajudar os outros e que teve seu futuro brutalmente interrompido pela crueldade de 4 homens, deixando um rastro de dor que atingiu não só sua família, mas todo um país.